Boa tarde, Pelé. Posso chamá-lo assim, né? O jeito mais conhecido, né? Muito bem-vindo aos nossos estúdios. É uma grande satisfação tê-lo aqui representando todo o povo novodecense, né? Representando o poder legislativo, né? Que muito atua aí pela cidade para trazer mais progresso, para melhorar a administração e aproximar, né, o poder do povo novodecense. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade aqui de participar do seu programa aqui, do nosso Todo Dia News, primeira edição. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-lo aqui. Pelé está em seu segundo mandato e foi eleito presidente da Câmara para o biênio 2021-2022. É advogado por formação. Pelé também foi gerente jurídico da Codem Ambiental, diretor do Procon, secretário de Desenvolvimento Econômico e secretário de Obras, com foco no desenvolvimento econômico do município. Pelé também destaca a necessidade da modernização do legislativo e de fortalecimento da relação com a população. Desde que ele assumiu a presidência da Câmara, né, ele fala então bastante em modernização e investimento em tecnologia no serviço público. É isso mesmo, não é, Pelé? Exatamente. Né? Esqueci de alguma coisa desse currículo? Vocês têm um vasto currículo. Não, é isso mesmo. Sou advogado já desde 2009, né? E passei aí por várias áreas da administração pública, Codem, Procon, secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário de Obras, vereador de segundo mandato já, acho que eu tenho uma grande experiência já no setor público. E agora, à frente da Câmara Municipal, a gente tem investido sempre, porque esse foi uma das minhas bandeiras, tá, Danilo? Quando assumi a presidência da Câmara Municipal, pensar na modernização. A Câmara Municipal ficou muito tempo sem investimento em tecnologia. Isso sem críticas aos anteriores, mas é definição de prioridades. Eu acredito que isso deve ser feito na nossa Câmara. Estamos caminhando com isso, concluímos agora essa semana a licitação para fazer toda a digitalização de documentos, para que a gente possa fazer um programa que eu estou inserindo na Câmara, que foi denominado Câmara Sem Papel. Para que isso? Para que a gente possa ter uma modernização, transparência, responsabilidade com o meio ambiente, celeridade nos processos, para que tudo seja muito mais fácil, não só para os servidores da Câmara, mas para toda a população, enxergar de fato o que acontece dentro da nossa casa. Né? A digitalização também acaba favorecendo a desburocratização, né? Exatamente, né? Isso também é um fator importante. Eu acho assim, hoje, né, fica inadmissível você ter que falar para o seu munícipe, ter que ir até a Câmara Municipal para protocolar, pedir algum documento, ou seja, não só na Câmara, mas na Prefeitura também. Todo mundo hoje com o seu celular, com o seu tablet, muito mais fácil ter um aplicativo que ele consiga fazer todos os serviços na palma da sua mão. Então, acho que é isso que a gente tem que investir. O poder público, dizem que está 30 anos atrasado em relação ao privado, em relação à tecnologia. E é essa distância que a gente está tentando diminuir e prestar um melhor serviço para toda a população. Maravilha. E o que o senhor tem a dizer sobre o aprimoramento, então, da informatização para que o serviço público, né, a população acompanhe as sessões do serviço público, né? A ideia é modernizar e dar mais transparência? Exatamente. A questão maior é em relação à nossa transparência. Ter transparência no serviço público, a gente conseguir um prédio mais moderno, para que a gente possa ter mais transparência. Por exemplo, hoje na minha Câmara eu não tenho um painel eletrônico de votações. Então, quando acontecem as votações, muitas votações são nominais, a gente tem que fazer ainda num papelzinho, Danilo, para você ver como a nossa Câmara ainda está para trás. Por isso que eu quero tentar diminuir essa distância entre o público e o privado, e a transparência é o nosso maior desafio e que nós vamos conseguir colocar em dia, colocar em ordem. Tenho certeza que a gente vai chegar num parâmetro aceitável, pelo menos para a população, de que a gente consiga mostrar o que está acontecendo dentro da Câmara com toda a transparência possível. Certo. E como o senhor vê Nova Odessa hoje, né? E onde o senhor acha que tem como fazer a cidade, né? Chegar a cidade a alcançar, melhorar, desenvolver-se? Danilo, Nova Odessa é uma cidade muito acolhedora, de um povo muito acolhedor, uma cidade onde as pessoas têm orgulho de morar, uma cidade onde as pessoas têm uma qualidade de vida gigantesca. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na questão da mobilidade. A cidade cresceu, nós estamos na 7ª região metropolitana mais desenvolvida do Brasil, estamos na frente de 20 capitais.
Então nós não estamos falando mais sozinho. Você sabe que Americana, Sumaré, cidades todas conurbadas, você passa de uma rua para lá, não sabe onde está, se está em Sumaré, se está em Nova Odessa, se está em Santa Bárbara. Então, a gente precisa pensar nessa questão da mobilidade. Eu acredito que isso seja um grande investimento que a gente precisa fazer na nossa cidade, para pensar na questão mais ampla, mais macro mesmo, pensando de um município inserido na região metropolitana de Campinas. Né? Certo. E como que o Legislativo ele pode auxiliar o município nesse processo? Danilo, acho que o vereador, ele é a pessoa que está mais próximo do povo. O vereador é aquele cara que está olhando no olho da população. É ele que consegue fazer o elo entre o povo e o poder executivo. O vereador é aquele cara que conhece os problemas da cidade. E eu acho que é nesse sentido que o Legislativo consegue contribuir. Não só aprovando e votando leis, fazendo legislações, mas também conseguindo trazer esse elo entre a população e o próprio Poder Executivo, mostrando, dando o caminho para resolver aquele tipo de problema existente apresentado pelas pessoas. Porque assim, o trabalho do vereador, Danilo, eu sempre digo que é muito exposto. Você consegue chegar na Câmara Municipal e falar com o vereador. Agora vai na prefeitura e tenta falar com o prefeito. Você não consegue chegar lá. No vereador você consegue. O deputado federal tem o trabalho dele que é importante. O deputado estadual tem o trabalho dele que é importante. Mas quem está próximo de fato do povo é o vereador. E ele que consegue intermediar a população e o Poder Executivo. Não à toa a Câmara ela é chamada também de Casa do Povo. Exatamente, a Casa do Povo. Inclusive, pela legislação é permitido os projetos de iniciativa popular, né? Onde a população ali, ela pode se reunir, ela discutir com todos os moradores de um bairro, de uma região, propor uma lei, pegar as assinaturas, chegar lá e falar, olha, vereador, nós estamos ajudando aqui nesse processo, trouxemos isso daqui para que você apadrinhe, né, apresente na Câmara. Exatamente. No Legislativo é possível, né, essa proximidade. Exatamente, isso é importante, cumprido alguns requisitos, como você colocou agora, a própria população consegue até ingressar com um tipo de projeto lá. Eu acho que a Câmara, eu sempre digo, o trabalho lá é fantástico, e o plenário é muito bacana, porque ali você faz as discussões e cada um com uma ideia e até a própria população opinando consegue chegar num denominador comum que consegue agradar as pessoas e resolver de fato o problema da cidade. O poder público sempre que resolve os problemas das pessoas. A iniciativa privada é importantíssima, não estou tirando esse mérito da iniciativa privada. Mas você percebe o seguinte, o problema maior quem resolve é o poder público. E por isso que a gente está lá para discutir os problemas e tentar buscar sempre uma solução. E a cidade de Nova Odessa está ganhando uma UTI, né? Está tendo aí uma obra aí de implantação dessa UTI. E a Câmara, ela está fazendo essa fiscalização. Como que está o andamento dessa obra? Danilo, lá começou agora a fazer o prédio da unidade de terapia intensiva. Eu sempre tomo um certo cuidado ao dizer de UTI, que é necessário, é importante, mas eu entendo que tem que ouvir os técnicos do Hospital Municipal, que é quem vai tocar isso. São pessoas técnicas, de servidores de carreira. Eu acho que sempre tem que estar escutando aquele pessoal. Espero que o Poder Executivo esteja, a Prefeitura Municipal, escutando esses profissionais para entender o que de fato é necessário lá para poder tocar. Porque eu sempre escuto o seguinte, Danilo, fazer a estrutura, montar a estrutura é fácil, o difícil depois é colocar para funcionar. Então eu vejo isso com uma certa preocupação, entendo ser necessário e importante, mas eu vejo isso com uma certa preocupação, tomara que de fato o prefeito esteja conversando diretamente com esses técnicos para que a gente não possa se frustrar lá na frente com a questão da UTI. Porque como disse e repito, a estrutura teoricamente é um pouco mais fácil, o funcionamento que é mais difícil. Sim. E tem também as questões de atendimento às normas do TCU, né, do TCE, porque para a realização de uma obra dessa recebe-se, né, verba federal, verba estadual, e com isso vem lá uma série de procedimentos, de respostas que periodicamente têm de ser passadas para os tribunais para fazer esse acompanhamento, e se perde um pontinho, né, que seja nesse, vamos chamar assim, checklist,
pode comprometer o andamento, daí entra em embargo e se demora, né, bastante tempo depois para retomar, né, e a sociedade é que acaba se frustrando, né? Exatamente. Uma das coisas também que é importante dizer é a seguinte: as vagas de UTI, quando você recebe recurso do governo federal, do governo estadual, ela fica à disposição em uma questão que é do Estado, né? Vamos dizer assim. Essa vaga fica do Estado. Ela fica empenhada. Exatamente, fica para o Estado. Então, se tiver uma pessoa de alguma outra cidade, que não seja de Nova Odessa, que precise de uma vaga de UTI, o Estado vai direcioná-la para lá. Então, por isso que a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque às vezes a gente vai fazer um investimento alto, e quem vai utilizar de fato a UTI não é o morador de Nova Odessa, é o morador de outra cidade. Sim. Não estou dizendo que não seja importante, acho que é necessário, quanto mais leitos a gente tiver, melhor. Não, tanto é que Nova Odessa hoje não tem um leito de UTI, e utiliza de outros municípios. Mas eu acho que é esse o cuidado que a gente deve ter. É aquela gestão com a agência reguladora, a sua vaga fica com a agência reguladora, que ela vai determinar. Essa vaga é para determinado paciente, não é para o seu morador daí da sua cidade. Então eu acho que esse é o cuidado que deve ser. Que vai de acordo com a classificação de gravidade, né? Isso, tudo isso é levado em consideração. Tem uma pessoa que ela está precisando ficar naquela UTI por um breve período, porque aguarda até uma transferência para um outro local, às vezes mais próximo da residência, né, vamos dizer, Americana, pode estar com a UTI lotada, mas tem uma pessoa em situação grave, que ela pode perder a vida se ela não tiver esse atendimento. Nova Odessa é o ponto mais próximo, então ela pode ir até lá, ficar aquele período para se estabilizar, e vacando-se depois no município de origem dela, ela retornar, né? Que é uma gestão compartilhada, né? Sim, exatamente, exatamente. Mas são compartilhada e recebe de fato. Recurso do governo federal e do governo estadual. Por isso também que eles fazem essa gerência dessas vagas conforme vão se tendo, né? E é importante a gente dizer, né, que tem que ter muita responsabilidade. Sem sombra de dúvida, a gente tem que entender se de fato vamos ter o recurso para colocar para funcionar, se vai dar certo, se tudo o que foi exigido vai ser cumprido. Acho que isso é uma necessidade de ter em mente para não depois se frustrar, como eu disse. Falar que vai ter UTI e acaba não tendo. E falando de frustrações, né? O senhor é advogado, foi diretor do PROCON, e nós sabemos que o índice de satisfação das pessoas com as agências bancárias não está lá entre os mais populares, né? E como que o senhor vê essa questão das agências bancárias em Nova Odessa? Eles estão se adequando, eles estão ficando mais próximos do munícipe, vendo mais a necessidade do cidadão do que da própria instituição financeira? Danilo, foi bom você me perguntar isso pelo seguinte: mês passado, uns 40 dias atrás, a gente encontrou uma situação muito ruim na Caixa Econômica Federal. Morador me ligando, falando, viu, estou no sol há mais de 1 hora, esperando para o lado de fora da agência para poder receber meu salário, os benefícios. A gente sabe que a Caixa, que é responsável pelo pagamento de benefícios, de fato tem um movimento maior, mas ela precisa respeitar o cidadão e o cliente dela. Todas as empresas que você conversar vai falar que o maior patrimônio dela é o cliente. Agora, as agências bancárias parece que não entendem dessa forma, porque tratam os clientes de uma forma desumana, eu até diria. Fizemos a denúncia no PROCON, o PROCON fiscalizou e multou a Caixa Econômica Federal em Nova Odessa. Não sabemos o valor porque é uma questão sigilosa, mas acho que isso foi importante, a gente tomar um passo e conseguir um resultado importante. A Caixa melhorou em Nova Odessa, as pessoas, pelo menos as reclamações diminuíram. Eu sempre oriento a todos os cidadãos que quando tiver algum tipo de problema, que faça sua denúncia no PROCON para que eles possam tomar uma atitude. Porque às vezes eu reclamo só e não falo nada, o PROCON não está sabendo. Mas se eu começar reclamações, eles vão conseguir entender e fazer a fiscalização. Eu digo assim, Danilo, um banco que tem um faturamento do ano passado de 19 bilhões de reais, deixar cliente para fora, tomando sol e chuva, não é admissível, né? Não dá para admitir uma questão desse jeito. Acho que falta recurso, né, para colocar ali um toldinho, uma área de descanso, né? Pois e hoje nós temos então aí festividades aí continuando. O senhor estará presente também nessas festividades? Hoje de manhã já tivemos lá no Paço Municipal, já fizemos lá, cortamos o bolo, cantamos parabéns para o município, teve presença de autoridades, as crianças da Rede Municipal de Ensino,
tivemos algumas outras participações lá. No final de semana vai ter alguns shows, né? Sexta, sábado e domingo, encerrando no domingo com o Fala Mansa, a banda famosa. E a gente espera que tenha um bom público lá, as pessoas possam prestigiar, possam comparecer, possam se divertir. Depois de tanto tempo com pandemia, agora a gente retomando, as pessoas mais à vontade, vacinadas, para poder participar de festividades. O comércio local que vai fazer a praça de alimentação, achei isso muito bacana da parte da prefeitura, dar essa oportunidade para o comerciante local para poder fazer a parte lá da praça de alimentação. Então, acho que é importante dar uma oportunidade. Tomara que as pessoas convidem até quem estiver nos assistindo que possa prestigiar lá o evento, da festividade desse aniversário, que vai ser muito bacana. É isso aí. Estivemos então conversando com o presidente da Câmara Municipal de Nova Odessa, conhecido como Pelé, que tem um conhecimento, um notável saber jurídico, né? Por ser advogado, por ter sido também dirigente do PROCON, e está diretamente aí empenhado no desenvolvimento, na melhoria da cidade. Elvis, muito obrigado. Né? Eu que agradeço. Estamos Daniel. aqui de portas abertas para recebê-lo mais vezes, trazendo mais notícias e mais fatos prazerosos desse de Nova Odessa, de vermos essa cidade vizinha, né? E tão aconchegante, acolhedora, pitoresca, né? Como eu falo às vezes aqui com a Sabrina, quando a gente está passando previsão do tempo, que é uma cidade muito gostosa mesmo, um povo muito acolhedor. Parabéns em seu nome, hein? Cumprimento todos os novoodessenses, né, por esses 117 anos de fundação. Muito obrigado, Danilo. Obrigado pela oportunidade aí. E no próximo convite estarei aqui. Obrigado.